Então, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação estarmos juntos aqui, né? Nós somos o Poli Radiador de Cultura de Paz, aqui de São José dos Campos, e um dos objetivos é semear a postura sistêmica, o lar sistêmica, métodos sistêmicos de resolver conflitos, né? E esse nosso encontro aqui, a gente vai discutir o desenho humano, justamente como forma de integração de equipes, né? Então, há muitas tecnologias que a gente possa se conhecer as necessidades do outro, da minha equipe, e isso vai fluir de uma ou outra forma as relações, né? Quando eu conheço o que o outro precisa, o que eu preciso, quando comunicação e etc., isso facilita muito, né? Então, boa noite, né? Olá. Vamos lá, então, vamos começar. Qual que é a ideia? A gente está gravando essa apresentação e depois algumas pessoas que não puderam estar aqui hoje vão assistir também, e a gente vai franquear, talvez, em rede social, YouTube, para que, se alguém tiver algum interesse sobre o assunto, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Então, beleza. Então, nós somos aqui o Poli Radiador de Cultura de Paz, né, como dito, as redes sociais aqui é a Constela SJC, né, aqui em São José dos Campos. Então, vamos falar sobre desenho humano hoje, né. O desenho humano é uma ferramenta, uma tecnologia que reúne vários saberes, né. E qual que é a ideia do desenho humano? É o que nós comentamos agora. Como que eu sou desenhado, como que a minha energia, as informações fluem diante da vida. De repente a vida me traz algo. Eu tenho um processo decisório, né? Eu vou para a esquerda ou para a direita. Como eu me apropriar da minha autoridade, né, interna aqui, para que eu possa escolher a melhor opção. Então, o desenho, ele foi desenvolvido, né, há alguns anos atrás, algumas décadas, e a ideia é justamente a gente se conhecer, e conhecer como é o nosso circuito, porque como regra, a gente rema contra a maré uma vida inteira, né, somos educados a, olha, vê direitinho, hein, é isso mesmo que você quer, pensa melhor, né, então a gente acaba decidindo com a mente, com a lógica, e a gente tem ferramentas muito ricas, assim, internas, próprias, que a gente pode decidir as coisas, né? As questões da vida e etc. Tá? Então, o desenho humano ele é formado por 8 saberes, 4 antigos e 4 mais recentes, né? Então, os antigos desde o I Ching chinês, os chakras indianos, a astrologia, a cabala, né? Os mais novos, né, científicos, leitura de DNA, de bioquímica, né, astronomia, mecânica quântica, etc., né, e visa realmente a gente se conhecer melhor, né. E baseado no desenho humano, é como se nós fôssemos 4 carros, né. Então, por exemplo, eu nasci nessa vida aqui para ser uma BMW. Então, eu ando na estrada de uma forma mais veloz, mais macia, e de repente eu vivo uma vida como um Fiat Uno, ou carregando pedra, como se fosse um 4x4, um caminhão. Ou ao contrário, né, eu sou um caminhão e penso que eu sou um Fiat Uno, ou seja, a gente acaba vivendo contra a nossa natureza, contra o nosso ser, né, contra os nossos recursos. E a ideia é que a gente se aproprie dessas ferramentas, né. Então, baseado no desenho humano, nós somos divididos em 4 tipos, né? 2 tipos que têm energia e 2 tipos que não têm energia, tá? As pessoas que estão aqui pesquisaram na internet, a gente deu sites para descobrir qual que é o seu desenho. Então, é como se fosse na astrologia mesmo. Você coloca lá no site, pesquisa lá como fazer meu desenho humano e coloca no site onde você nasceu, né? O local, a data, o horário, etc. E aí vai sair o seu desenho. E aí vai estar escrito lá, qual que é o seu tipo? Qual desses 4 é o seu? Qual que é a sua autoridade interna para eu decidir as questões difíceis da vida, as questões mais importantes? Qual a minha forma digestiva? Aonde morar?
né? O que eu capto do meu ambiente, o que eu capto menos. Então, uma série de informações, né? Perfil, meu propósito, tem mais de 800 propósitos no desenho humano. Qual que é o meu? E tudo isso é possível a gente conhecer. E a ideia é que a gente dê aqui uma breve pincelada, né? E aí depois eu vou passar um prompt para vocês e vocês jogam na inteligência artificial esse prompt. Ele é bem completo, bem grande. E como ele é muito grande, a inteligência artificial vai dar mais sintético. E aí depois vocês vão destrinchando. Ah, mas isso aqui, o que é isso? E o meu é desse jeito. Qual que é a melhor estratégia do dia a dia? Me dê dicas, etc. Que aí vocês vão destrinchando tudo isso que a gente vai falar na IA, tá bom? E eu não sou nem especialista em desenho, nós temos noções aqui, né, estudamos, outras pessoas aqui que aqui estão também. Então, quem estuda desenho aqui, se quiser falar também, só abre o microfone, tá bom? Então vamos começar lá, eu vou compartilhar a tela, a gente vai começar falando dos 4 tipos de forma bem objetiva, né? E quem sabe, se der tempo, a gente faz algum exercício sistêmico também em frente ao desenho humano, tá bom? Então, nós já falamos do Constela, então o desenho humano aqui são esses 4 tipos aqui, né? Então aqui, o gerador aqui, 70% da população. Depois nós temos os projetores, que é mais ou menos 20%, os manifestadores, que é 10%, e os refletores, que é apenas 1% da população. Então pensa lá na época do Egito, né, que tinha aquela massa de pessoas para construir pirâmide, então a massa, quem botava a mão na obra, etc., tinha muita energia, que são geradores. E aí você tem o gerador puro e o manifestante, mas ambos são geradores, tá? É um tipo só, tá bom? E depois você tinha o segundo tipo de pessoas, que eram pessoas que sabiam guiar os outros, sabiam, olha, você vai para aquela obra, você faz isso, você faz aquilo, etc. São pessoas que vieram nos guiar, que são os 20% dos projetores. O terceiro tipo aqui é o manifestador, 10%, são pessoas que sabem o que quer, né? Já tem uma certeza desde criança, ó, isso é bom para mim, isso não é, tá? E 1% aqui são os refletores, que são como se fossem uns xamãs de uma tribo, né? Eles espelham todo o entorno dele, que a gente vai falar melhor, tá bom? Então, o gerador aqui, ó, esse primeiro quadradinho aqui, tá? Que são construtores, né? Que está escrito aqui. As pessoas que são geradoras, o que é importante aqui destacar elas, não é interessante elas iniciarem as coisas. É importante que ela espere um convite, uma inspiração da vida, para iniciar as questões mais importantes. Aonde eu empregar um projeto, porque são pessoas que têm muita energia, mas acaba dispersando a energia. Como eu focar essa minha energia realmente aonde que é para ser focado, aonde que vai florescer. Então, para o desenho humano, é importante que os geradores, que têm muita energia, né, para doar para a humanidade, que eles esperem a vida convidar, uma inspiração da vida, tá? Então, a gente trabalha com projetos, eu trabalho com projetos, eu sempre dou esse exemplo, que uma vez, determinada secretaria aqui da cidade, por exemplo, Secretaria da Saúde, vamos supor, né? Aí vem da minha cabeça, nossa, seria um projeto muito importante com essa postura sistêmica, com essa tecnologia ali na saúde, que bacana. Aí, de repente, eu vou lá, faço as reuniões, consigo juntar todo mundo, etc. O projeto começa, aí, de repente, passa 1, 2, 3 meses, falo, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero participar desse projeto. E as pessoas que estão ao meu lado falam, eu abandono o barco, falei, ele é louco, né? Porque eu estava nessa empolgação toda e de repente não é isso. Ou seja, eu não obedeci a minha estratégia interna, que é esperar um convite da vida. Ao contrário, se passaram 2 anos, aí eu estava na academia, em algum lugar, e de repente chega a gerente daquele CAPS, daquela OBS, e fala, nossa, Fábio, eu lembrei de você esses dias, que seria muito importante para a nossa equipe uma tecnologia dessas aí para integrar as equipes, as pessoas, para resolver os conflitos pessoais, profissionais. A gente está precisando muito, ou seja, a vida me convidou. Aí a pergunta é, qual a minha estratégia interna para eu decidir se isso é o melhor ou não?
Isso a gente vai discutir depois. Ou uma segunda opção, estou passando de carro, vejo um outdoor, um estetoscópio. E aí me vem uma inspiração, falando, nossa, não é que seria bacana naquela OBS ter um projeto? Então, é uma inspiração que a vida me trouxe através de um cartaz, tá? E aí é o segundo filtro. Qual que é a minha estratégia interna, tá bom? E aí a gente vai ver isso. Então, vocês já veem no desenho de vocês, que vocês baixaram e imprimiram, para ver qual que é o seu tipo. Qual desses 4 é você, tá? O segundo tipo aqui é o projetor, 20% da humanidade. Ou seja, são pessoas que não têm energia própria. Elas acabam se utilizando da energia dos demais para fazer as coisas, tá? Então você dá uma olhada aí para ver se você é projetor. Os projetores, como regra, são bons de organização. Então eles organizam, etc. Eles são guias. Qual que é a ideia do projetor? Ele sabe da natureza dele pessoas certas para empregar em determinados projetos, em determinados trabalhos em grupo. Então, por exemplo, se eu sou projetor, a vida vai me lapidando para eu ser bom em alguma coisa, em alguma questão. Então, eu sou bom na construção civil, eu sou bom com recursos humanos, eu sou bom na escola e etc. E aí, qual que vai ser o meu papel principal? Eu vou ler as pessoas e organicamente, puxa, aquela pessoa era bom naquele setor, aquela pessoa outro, esse aqui fica encarregado, então eu vou distribuindo energia. Então é muito importante as pessoas terem projetores, tá? O gerador, a grande dificuldade dele é não saber esperar. Então tem uma ânsia ali, que tem uma dificuldade, né, um fogo aqui, né, para não esperar. Então a gente acaba atropelando e fazendo um monte de coisa, empregando energia aonde não é para ser empregado, né, onde não é o melhor lugar. E os projetores, segundo tipo? Os projetores, a estratégia do projetor é esperar receber o convite de uma pessoa. Sabe quando você está no baile ali, vem alguém te convidar? Então, os projetores, como regra, eles têm uma ânsia muito grande de sucesso, de demonstrar um sucesso para as pessoas, e justamente devido a essa ânsia, ele acaba atropelando e começa a iniciar as coisas sem alguém convidar o projetor, tá? E o que acontece? Vai acabar, um tiro no escuro, né? Porque é muito provável que ele esteja empregando a energia ali em lugar que não é para ser utilizada a energia. Então, é o exemplo do barco ali que pode afundar, tá? Então, é muito importante o projetor esperar um convite de uma pessoa. E aí vem a vida e traz alguma pessoa que te convida para algo, né? E a segunda pergunta, aí vem a estratégia interna. Tá bom, mas dentro de mim, isso é bom ou não para mim? Aí a gente já vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? O terceiro tipo de pessoas são os manifestadores, mais ou menos 10% da humanidade, que está escrito ali, né, o espírito livre, né? Então, qual que é a ideia? O manifestador é um tipo mais raro, porque ele é o único que ele pode iniciar as coisas. Então, desde criança, já tem uma certeza, sabe? Então, de repente, lá, pré-adolescente, tem 10 anos, todo mundo vai para aquela viagem dos sonhos. E aí, de repente, o menininho ali, a menininha manifestador, fala assim, não, eu não quero ir. Mas como assim? Vai ser maravilhoso. Não, eu não quero. E aí, o que acontece? Isso é uma certeza, são pessoas que têm uma certeza maior, né? Então, nas equipes é muito importante ter um manifestador também. E aí, nós somos, como eu disse, somos educados contra essa nossa natureza. Então, a mãe fala, não, você vai sim, porque vai ser importante para você. Ah, pensa direito, hein? Será que não é melhor você ir? Você vai perder isso aqui, ou seja, está levando a criança para a cabeça. E, na verdade, para ela, é da natureza dela saber o que ela quer ou ela não quer. Né? Então, é muito importante para quem tem filhos saber, se você é um desses, né, para saber como educar o filho, e como educar o filho para ele obedecer a sua estratégia interna, na hora de decidir as questões da vida, tá? E por último aqui o refletor, que é 1% da humanidade, a gente vai ver ali que todos os centros dele é aberto, ou seja, ele espelha o entorno, a vizinhança, os amigos, é como se ele não fosse ele mesmo, a cada momento ele é algo diferente.
Justamente por esse ser espelho, são pessoas muito raras que eles vão espelhar todo, um xamã que ele espelha tudo que está acontecendo naquela tribo. Então, por exemplo, se na minha equipe de trabalho eu tenho um refletor, ao longo do mês, através daquela pessoa, eu sei tudo que vai estar acontecendo na minha empresa, né, naquele setor, etc., porque ele vai espelhar tudo aquilo que está acontecendo, tá? E a estratégia do refletor é esperar um ciclo lunar, ou seja, mais ou menos 28, 29 dias e meio, para tomar umas decisões importantes da vida, né? Aonde morar, o trabalho, né? Questão de relacionamentos e outras questões importantes, né? Que ele tem que tomar na vida, tá bom? Então, são esses 4 tipos. Depois vocês procurem também na IA, e depois eu vou passar mais material, ou pesquise na internet, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, na nossa equipe aqui, né? Que a gente está conversando entre pessoas da equipe, qual que é a estratégia da Rose, sabe? Qual que é a necessidade dela, se ela é projetora, se eu sou gerador, para a gente se comunicar, o que é melhor para mim ou não, a Dani, se ela é manifestadora, sabe? E outras pessoas aqui, tá bom? Então, só para vocês terem ideia aqui, essa é a aura, mais ou menos, de cada tipo, né? Então, por exemplo, o gerador, ele tem uma aura mais envolvente para atrair pessoas, as pessoas ficam mais atraídas. O projetor aqui é mais pontiaguda aqui, ó, é mais focada, porque ele foca, filtra as pessoas, né, os trabalhos das pessoas. O do manifestador aqui é mais fechada, assim, então são pessoas que quando você chega perto, não tem aquele gostosinho, assim, como regra, né, é uma área que mais afasta, né, e no fundo, o refletor aqui já reflete tudo, tá vendo? Então, no fundo, esses 3 aqui, é como se na alma ali, no inconsciente, tivesse uma certa inveja, e o medo aqui do manifestador, porque os outros 3 não sabem o que é da vida. Tem que esperar um convite da vida, um convite de alguma pessoa, um ciclo lunar, né? Diferente dos manifestadores. Então, muitas vezes, é difícil a gente entender os manifestadores, tá bom? Então, o gerador aqui, esperar um convite da vida. Projetor, esperar um convite de uma pessoa. Manifestador, que eu não falei, a estratégia dele é informar e pedir para ser informado. Então, se na nossa equipe aqui tem um manifestador, o que é importante? Olha, vai ter uma reunião ali na sexta, sabe? Só escrever no grupo ou para a pessoa, né? Informar. E pedir para... E o manifestador fala, olha, eu preciso. Então, na família de um manifestador, é muito importante que o manifestador fale, olha, é uma necessidade minha, da minha natureza, vocês só falarem, só me comunica, né? Então, todo mundo vai para a sorveteria, né? E não precisa convidar o manifestador, informa, olha, a gente está indo para a sorveteria, se você quiser, você é bem-vinda. Pronto. Isso para ele é o suficiente, né? E quando as pessoas ao entorno não estiver informando, ele pedir para ser informado. Se ele não fizer isso, vai brotar uma raiva, né? Dentro do manifestador. Se o gerador não fizer isso, vai brotar uma frustração, ou seja, eu vou empregar energia num lugar que não é para ser empregado, o barco vai afundar e eu vou ficar frustrado. Né? Aqui no projetor, uma amargura, né? E por aí vai, tá bom? Então, a gente falou dos 4 tipos, tá? E as estratégias de cada tipo. E aí, deixa eu parar de compartilhar aqui, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Eu acho que a maioria conhece aqui, né? Dos tipos. Não sei se vocês chegaram a ver, quem não conhece, qual é o tipo de vocês, tá? Levanta a mão aí, quem que é gerador. Então, a maioria, quase todo mundo, né? Projetor, manifestador, e a Deise e a Zilda, não é nada? Eu sou geradora manifestante. Ah, tá. E você, Zilda? Eu também, geradora manifestante. Tá. E só gerador é um só. É um grupo, tá? E a mesma estratégia, esperar um convite da vida, e a estratégia não iniciar, né? A diferença só, o gerador puro, ele faz as coisas com mais perfeição e ele demora um tempo maior para fazer as coisas.
E o gerador manifestante tem o centro da garganta ligado lá, ou seja, ele tem o poder de materializar mais rápido, tá bom? E é só isso. E se ele não desenvolver, se ele não obedecer a estratégia, uma inspiração da vida, tanto a frustração quanto também a raiva, vai ter um pouco de raiva, assim, tá? É basicamente só isso. Então, por exemplo, no relacionamento, eu sou gerador puro, minha companheira, meu companheiro é gerador manifestante. É importante que ela saiba que eu faça as coisas mais devagar e respeitar o meu tempo, porque ela vai querer que eu faça as coisas no tempo dela, e vice-versa, que eu faça as coisas, não me apresse para fazer as coisas tão rápido quanto ela, tá? Aí tem outras coisas envolvidas, mas na família, assim, nas equipes, conhecer o desenho de cada um para saber como se comunicar, né? Tá? Então, acho que é isso. Tudo bem. Então, eu obedeci ali a minha estratégia. Então, eu sou gerador, por exemplo, esperar um convite da vida. E aí, esse convite vem. Né? E aí? Como que eu sei se isso é bom para mim? Eu vou para a esquerda ou para a direita? Aí tem vários tipos, 8, 10 tipos de autoridade interna. Como eu disse, nós somos educados mais para pensar com a mente, né? Qual que terapia é melhor? A, B, C ou D? O que eu faço diante desse problema, né? E a gente esquece um pouco o corpo, né? A nossa inteligência corporal, do inconsciente, tá? Então, cada um vai ter uma estratégia interna mais profunda. Então, a primeira estratégia interna é emocional. O que é emocional? Vem uma onda das emoções e a gente se empolga, ou para cima ou para baixo. Então, eu estava lá para desenvolver um projeto lá na Secretaria de Saúde, a enfermeira lá, a gerente da UBS me convidou, na hora, se eu sou emocional, nossa senhora, que legal, vamos fazer. Aí o coração já acelera, eu já chamo todo mundo, etc. Não, a gente vai fazer, vamos marcar reunião e tal. Ou seja, eu estou na onda das emoções. Se eu estou na onda das emoções, eu estou cego. Ou seja, quem é emocional tem que observar as vísceras aqui, né, o intestino, etc., que daqui vem né, vem algo assim, né? Isso é um treino que a gente vai fazendo. E essa onda das emoções encobre isso. Então, não decidir nada na onda das emoções. Ou eu estou na onda das emoções para baixo. Vem um convite legal, que é muito bom para o meu caminho, e eu falo, não, eu não quero. Mas eu perdi uma chance. Então, esperar essa onda de baixo, né? Estou meio depressivo, por exemplo, estado depressivo, né? Para tomar as decisões, tá? É uma coisa muito importante para quem é emocional também não ficar prometendo as coisas, né? Porque justamente como vem a emoção, normalmente a promessa a gente acaba sobrecarregando, né? Se sobrecarregando e fazendo coisas que vão além das nossas forças, da nossa energia, que eu tenho muita energia, começa a distribuir tudo quanto é lugar. 2, segundo tipo mais comum, sacral. Então, vocês veem no desenho o que está escrito aí. Se é plexo solar emocional, o 2 é o sacral. O sacral, ele já consegue ter uma certeza maior através do corpo. Não precisa esperar essa onda das emoções. Ele não tem isso. Então, para quem é sacral, só sentir aqui nós começar a treinar isso. Então, muitas pessoas que são mais experientes, a idade vai chegando mais, já conseguem se conectar com esse sacral aqui, com as entranhas, com a barriga, que vai dar um sinal se isso é bom ou se não é bom para você, tá? 3, tem o do esplênico, né? Outra autoridade. Isso vem lá do tempo da caverna, que o centro esplênico do baço é uma inteligência que instintiva, assim, sabe instintivamente se isso é bom ou não para mim, né? Então é importante confiar nos instintos. Sabe, que quem tem o esplênico, ou decide agora com base no instinto, ou ele vai embora. O sacral também normalmente, né? Mas é agora a chance. Então, confiar nesse instinto, né? Que muitas vezes a gente, todos nós, né? Mas quem é sacral, puxa, aquela vez eu tive aquele instinto mesmo e acabei caindo do cavalo, né? Então, confiar nesse instinto, tá? E aí tem vários outros tipos, ambiental, não sei o quê, do ego e tal.
Alguém, quem que é emocional aí, plexo solar emocional? Levanta a mão. Então, 4 pessoas. Eu. 4, 5. Tá. Agora levanta a mão quem é sacral. Sacral. Tá. E a Rose? Se é algum dos dois, Rose? A Rose, a autoridade dela tá muda. Tá sem áudio, Rose. Tá mutada. Mas é assim, enquanto a Rose não te mute, se você for outra autoridade, tiver escrito ali, pergunta para a IA, tá? E pesquisa na internet que você vai achar. Tem um PDF também que eu mandei, tá bom? Para a gente não ficar se alongando muito. Oi, Rose. Eu tô abrindo meu desenho e já escrevo. Ah, tá bom. Então a gente falou qual que é o meu tipo, tá? Eu estou sendo bem objetivo aqui, que a ideia é depois a gente trabalhar de forma mais sistêmica, tá? Qual que é o meu tipo, e cada tipo tem uma estratégia perante a vida, tá? 2, eu obedeci a estratégia. Como que eu vou me conectar com o meu corpo para saber se isso é bom ou não para mim? Então, de repente, trabalho numa empresa, eu sou emocional, tá? Aí eu recebo um convite para ir morar na China, no Japão, um cargo de liderança, vou ganhar muito, vai ser maravilhoso. E aí como eu sou empolgado, emocional, eu falo, não, eu aceito, nossa, que bacana, eu já vou no dia, eu já pesquiso tudo, nossa, que legal, já estou até vendo a casa lá na China, nem fui ainda, né, emocional. E qual que é a chance de eu cair do cavalo? Muito grande. Eu empregar energia. E o pior, é como se tem uma outra pessoa que é muito importante para ela ir nesse lugar. Se eu não obedeço a minha estratégia, é como se eu estivesse roubando a oportunidade da outra pessoa, tá? Ao contrário, eu sou sacral ou esplênico e a empresa me convida para ir para a China. Aí eu me conecto com o meu corpo ali. E ali eu sei, né, meu corpo sabe se isso é o melhor para mim ou não, tá? E repito, né, é um descondicionamento. A gente é condicionado a mente que tem que decidir as coisas, né? E para o desenho humano, a mente não é autoridade. A mente é maravilhosa, importante para eu comunicar, expressar minhas ideias, as questões, mas para decidir as questões importantes da vida, não. Tem outros centros de inteligências que estão por baixo, né? Estão além da mente, tá? E só um parênteses entre nós, né? Tudo bem, isso é o desenho humano, mas conforme a gente vai caminhando num caminho espiritual, a gente tem uma guiança, forças que nos empurram. Então é possível que eu sou gerador, não tenho que iniciar, mas é possível que venha uma inspiração aqui, de uma outra força aqui, que seja algo bom, tá? Então, de repente, eu acabo iniciando e pode ser que dê bom, né? Que seja uma coisa boa para o meu caminho, tá? Então, a gente vai conjugando com outros saberes também. Ou faz uma âncora, coloca o pêndulo, ou se conecta com, sabe? Com outra ferramenta que a gente tem, né? Que a gente vai abrindo o leque das ferramentas, tá bom? Mas para o desenho humano, como regra, é bom a gente obedecer as estratégias. Oi? Isso que você falou, né? Da gente ter alguma outra nuance. Eu sou geradora, para mim, assim, eu vejo aqui algumas coisas eu me percebo, outras é surpresa, porque eu sempre me vi muito iniciando os projetos para outras pessoas seguirem. Isso a minha vida toda também. Eu tenho essa questão emocional do plexo, isso aí eu já até aprendi que, assim, eu respondo e falo assim, não, daqui a pouquinho nós vamos conversar e eu te dou uma resposta. Com a maturidade eu aprendi isso. Lá no começo era porra louca, né? Não, vamos... tudo assim, muito nova. Mas durante a minha vida toda, eu percebo que parece que eu abro o caminho para que uma pessoa se engaje naquilo, depois ela tá andando, eu me afasto. E não é nada assim porque me desanimou, me frustrou. A vida convidou para outra coisa, entendeu? Tá. Então, a primeira parte que você falou, muito importante. Quem é emocional, né, que eu acho que a maioria da população, não lembro agora se é 50%, mas enfim, não prometer as coisas e realmente
informar isso, falar, olha, é importante para mim eu ter um tempo só de maturar isso, tudo bem para você? Porque, né, se eu decidir agora, pode ser que não seja isso melhor para a gente, né? Então, ter essa consciência. 2, isso que eu estou falando é 1%, 5% do desenho humano, né? Então, tem muitas outras coisas que podem levar você a ser diferente das 8 bilhões de pessoas, tá? Porque você tem um desenho humano. Mas assim, eu acho que a gente vai também exercitando outros canais, né? Vai intuindo, a espiritualidade também vai conduzindo, né? Mas o desenho é bem legal, viu? Porque conforme vai mergulhando mais fundo, vai trazendo mais informações, assim, para a gente se trabalhar. Bem legal. Então, beleza. Então, a gente falou isso, tá? Dos tipos. Os tipos é basicamente isso aí. Os tipos, cada tipo tem uma estratégia e qual que é a minha autoridade interna para eu decidir as coisas. Só isso, tá bom? E para quem está começando o desenho, começar a observar isso no dia a dia. E para quem já tem caminhada, observar mais ainda, né? Para a gente estar sempre se policiando assim, tá? Eu vou trazer um outro saber só, que é uma segunda parte teórica, tá? Que são os centros de inteligência, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Estão vendo, né, o slide, né? Então, ó, essa segunda parte é assim, lá do tempo da caverna tinha 5, acho que era 3 chakras, 5 chakras. Aí caiu a amígdala, que era mais para cima, etc, tal, a gente foi para 7 chakras, aí há uns 200 e poucos anos atrás, é como se tivesse 9 chakras, 9 centros de inteligência, tá? Eles não chamam de chakras aqui porque é um monte de informação conjugada, tá bom? Então, vocês pesquisaram aí o desenho de vocês e vocês vão ver essas 9 formas geométricas aqui, tá bom? Então, cada centro desse representa algo aqui, ó. Então, a cabeça, o ágina aqui, a garganta, tá? O centro G, aqui o coração, que é o do valor, né? O ego, né? O centro do ego, que é o plexo solar. Então, cada um representa algo, tá? Que a gente vai destrinchar isso aqui, tá bom? Então, eu vou falar bem rapidamente. O que é importante aqui para vocês? Saberem quais são os centros preenchidos e os centros não preenchidos. Depois eu explico aqui, ó, inconsciente, consciente, eu explico mais tarde, tá? Na terceira parte. Então, aqui, ó, o que é coloridinho aqui são os centros preenchidos, tá? Que a gente pode ter uma confiança maior, é algo que eu vim doar para o mundo. E os vazios aqui, os não preenchidos, esse que não está pintadinho, esse aqui, ó, esses dois que estão em branco, eles são os centros vazios, centros não preenchidos, tá bom? O que é importante eu diferenciar? Esses centros não preenchidos, esses centros preenchidos, eu posso ter uma confiança maior, porque é mais meu, tá? Agora, esses centros não preenchidos, eu recebo o condicionamento das pessoas que estão ao meu entorno, de trânsitos de neutrinos e de outras coisas. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, é o plexo solar, é o centro das emoções. É como se fosse um corpo das emoções, né? Um corpo emocional, tá? Que tem aqui os 7 corpos, é como se fosse o corpo emocional, mais ou menos isso. Então, o que acontece? Se ele for coloridinho no seu desenho, eu posso ter uma confiança maior nisso, nas minhas emoções. É claro que todo mundo nos influencia, o que está acontecendo comigo, etc. Mas, se você é aberto, você absorve a emoção dos outros, do seu entorno. Mais que isso, você absorve, você também potencializa, você multiplica essas emoções. Tudo bem? Então, por exemplo, estou aqui no meu trabalho e briguei aqui com um colega de trabalho. E eu estou com uma raiva aqui. E aí nós dois, a gente aqui, vai tomar um café. O que acontece? Você não tem nada a ver com a situação, você não sabe de nada, mas vai começar a brotar uma raiva em você vai ficar 10 vezes mais raiva do que eu estou. Ou se eu estou um pouco depressivo, você vai ficar 10 vezes mais triste. Ou seja, se o seu plexo solar aqui é aberto, você potencializa as informações, os sentimentos, as emoções do seu entorno, tá? Então,
muito rapidamente também, cadê? Tá? Esse aqui, o primeiro, é o centro da cabeça. Aqui, ó. Então, a gente tem uma pressão, tem dúvidas. Para quê? Para que venha aqui essa pressão, essas dúvidas, e a gente vai interpretando a vida e sai um conceito aqui através do ágina. Tá bom? Então, o que é importante para você aqui, ó? Pressão para traduzir existência. Se você tem a cabeça fechada, você tem mais confiança nessas pressões, nas suas dúvidas, nas informações. Se você tem a cabeça aberta, você fica potencializando as informações, as dúvidas, as pressões dos outros. Então, fica ligeiro. Se pergunta, isso é meu ou não é meu? Desenvolve aqui um caminho para que você, um ritual seu, para que você possa deixar o que não é seu fora, possa sair do seu ser, tá? Que essa pressão, essas dúvidas que não são suas, você não esteja, né, pegando isso aí para você, tá bom? Então, por exemplo, tem pessoas aqui que a cabeça é aberta, tá? Aí a gente vai almoçar em um lugar. Lá na mesa, lá do outro lado, que a gente nem ouve, as pessoas estão falando de viajar para o Japão. Do nada você começa a falar para mim, puxa, Fábio, olha, outro dia eu estava pensando, nossa, será que não é interessante a gente, como é o Japão, como é a vida lá, a gente viajar, sabe? Ou seja, você está potencializando uma coisa lá da outra mesa, que não é sua, tá bom? E o que é importante para você, se você é aberto? Eu não coloquei aqui. Lá na apostila, lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vou colocar as perguntas dos centros abertos, tá? Então, se você tem a cabeça aberta, eu vou até pegar aqui a pergunta. Eu coloquei uma pergunta para cada centro aberto. Deixa eu só abrir aqui. Então, se você tem o centro aberto, a pergunta: estou tentando responder as perguntas dos outros? Então, para os centros abertos de vocês, faz um post-it e cola lá na geladeira. Cola em algum lugar. Por quê? Se eu vou fazer esse projeto, essa ação, isso aqui, aí eu me pergunto, eu estou fazendo esse projeto por causa disso? Para tentando responder a pergunta dos outros? Tá? E aí só sente se é da sua essência, do seu ser, ou se vem de algum condicionamento externo, de algum centro aberto. Tá bom? Esse segundo aqui é o ágina. Consciência mental, ou seja, um jeito de processar informações. Então, nós somos professores, o meu é fechado. Eu sempre vou ter um jeito de passar as informações. Se o seu é aberto, essa semana você dá aula de um jeito, semana que vem de outro, semana, sabe? Aí não tem um jeito fixo, tá? A garganta aqui, ó, que é esse aqui, esse quadrado aqui, é um centro muito importante do corpo, porque todos os oito centros vão para a garganta para comunicar ou para materializar, para fazer alguma ação, tá? Então, se eu tenho aberto, eu tenho uma consistência maior. Se você tem aberto, você tem uma dificuldade maior de se comunicar ou de ação, de materializar as coisas. Então, por isso que é importante as equipes e por isso que o ser humano, um depende do outro. Porque, de repente, eu que tenho essa dificuldade de comunicação, se o meu sócio, se o meu colega de trabalho, se a faxineira com que eu trabalho, sabe, ela é fechado, eu vou ter uma facilidade maior de me comunicar ou de materializar as coisas, tá bom? E aí tem as portas, os canais, que depois a gente vai ver um pouco melhor disso, tá? Ó, o centro G é o mais importante aqui, ó, é esse losango aqui, bem no centro do peito aqui, ó. Ele é responsável pelas as três coisas mais importantes da vida. Quem sou eu? Identidade. Para onde eu vou? Direção. E amor, né? As coisas mais importantes. Se você é fechado, você tem uma consistência maior. Se você é aberto, você não tem uma consistência maior. Você veio aqui ser um camaleão nessa vida, para quem é aberto. O meu é aberto, né? Então, só as perguntinhas aqui, né? O ágina aqui, ó, que é aberto. Estou tentando convencer os outros que eu estou certo? A garganta aqui, ó. Estou tentando atrair a atenção? Então pergunta se essa pergunta que eu estou fazendo, se isso que eu estou fazendo, será que é para atrair a atenção que eu estou fazendo isso?
Se pergunta isso, para você voltar para o seu ser e não ser tomado pelo não ser. Olha a pergunta do centro G aí, né? Estou procurando amor e direção, tá? Então, por exemplo, para quem é aberto, a pergunta não é quem sou eu. A pergunta é quem sou eu hoje aqui, nesse grupo, nesse retiro, nesse local de trabalho, porque no local de trabalho eu sou alguém. Lá, no outro local, eu sou outra pessoa no retiro, sabe? Porque eu potencializo a personalidade das outras pessoas, tá bom? Por exemplo, eu não tenho um jeito, então é para saber que você, que é aberto, tem um centro de jeito aberto, você não tem um senso de direção, não dá para confiar, você vai ter que esperar alguém a aprontar o seu caminho. Então, por exemplo, aonde que eu vou morar? Vai vir um corretor, vai vir um amigo que vai falar, olha, outro dia eu pensei em você, que bacana aquela casa, aquele apartamento para você morar, sabe? E aí você vai para a sua estratégia interna, para saber se isso é o melhor para você ou não. Mas, como regra, não vai escolhendo onde você vai morar, a sua direção, amor, identidade, sabe? Senão é muito provável que você se estrepe, né? Que dê pelos canos aí, tá bom? Então, essa é a pergunta, né? Estou procurando amor e direção nisso que eu estou fazendo agora, né? Tá bom? Isso faz parte do ser humano, né? Mas para quem é aberto, nossa, isso aqui é muito forte. E só uma observação. Não é bom ou ruim, tá? Se você é aberto ou se você é fechado. É que nessa vida eu vim experimentar, se o meu centro G é aberto, muitos tipos de personalidades. Isso faz parte do meu aprendizado, tá? Por exemplo, Bill Gates, a cabeça dele é aberta. Por isso que ele tem um monte de informação ao acesso e ele consegue juntar isso aí tem as portas deles, os canais, para juntar para a tecnologia, né? Para as inovações. Mas se não fosse a cabeça dele aberta, ele não seria quem ele foi, né? A contribuição dele para o mundo, tá? Outro centro aqui, ó, o ego aqui, que é o do coração, ó, esse centro aqui, ó, o triângulozinho aqui vermelho, força de vontade, compromisso. Então, esse centro do ego tem a ver com a tribo lá, que as pessoas, através de competição, do compromisso, da vontade, né? Então, se você é fechado, pode confiar um pouco mais, é mais fácil você valorar as coisas, etc., ter uma força de vontade mais consistente ali. Se você é aberto, se eu estou perto de uma pessoa que é fechada, eu sou aberto, por exemplo, tá? Se eu estou perto de uma pessoa que é fechada, eu vou ter uma força de vontade, um comprometimento maior. Se essa pessoa vai embora, né? Então, por exemplo, quem é aberto, uma dificuldade bem grande de valorar as coisas, dar valor em si, ou no seu trabalho, nas coisas, né? E por aí vai, tá bom? Então, vamos supor que eu potencializo o ego também, o nível de competição. Então, hoje eu vou num seminário de meditação, budista ou de yoga. Então as pessoas ali estão mais no on ali, né? Num ambiente mais compassivo, de compaixão. Eu vou potencializar isso. Eu vou ficar 10 vezes mais compassivo, mais com compaixão. Ao contrário, eu vou a algum seminário que é super competitivo. Eu vou ficar 10 vezes mais competitivo. Então, fica ligeiro lá, ser aberto, vai lá para o CrossFit, é provável que você fique querendo competir ou com você mesmo ou com os outros, né, se você é aberto. Pergunta aqui para quem é aberto. Isso que eu estou fazendo, eu fico pensando que tenho algo que provar, eu estou querendo provar algo para mim mesmo ou para os outros, com isso aqui que eu estou pensando, projetando, fazendo, né? Então, perguntas para os abertos aí, tá bom? O plexo solar eu já falei, né, o que as emoções, consciência amorosa. Se você é aberto, você potencializa as emoções, né? O esplênico aqui, ó, que é esse aqui, ó, desse lado aqui, esquerdo, né? Triângulo aqui do lado esquerdo. Intuição, consciência física. Isso tem a ver mais com uma questão tribal até, que lá é uma inteligência que a tribo tinha de ter uma intuição, uma consciência através do corpo, saber se tem um perigo ou não. Tá? E a gente foi perdendo isso. Então, para quem é fechado, consegue ter mais uma consciência, uma consistência nessa intuição. Se você é aberto, você vai ampliar os medos das pessoas, né? Principalmente a questão de medo, assim, né? Tá?
Então, a pergunta aqui, ó, eu esqueci, ó, do plexo solar, para quem é aberto. Estou evitando a verdade e a confrontação? Então, se você está fazendo ou deixa de fazer isso, se pergunta. Será que eu estou evitando confrontar, né, a verdade? Tá? E aí sente no corpo isso aí. Para quem é esplênico, o aberto, que é chamado de baço, né? Centro do baço aqui, o esplênico, né? Estou com pressa de terminar algo e então posso... Perdão. Estou me apegando ao que não é bom para mim. Então, tá sempre se apegando a lugares, pessoas, situações, coisas que não são boas para si. Então, para quem é aberto, se pergunta isso, tá? E por último, aqui é o raiz, que é uma pressão, né? Vem a pressão lá da cabeça, lá de cima, e a pressão aqui de baixo. E essa pressão, ela vai sendo jogada aqui para o esplênico aqui, o plexo solar, e vai em direção à garganta, né? Que são motores, né? Que a gente tem, centros de consciência, etc, tá? Mas é uma pressão, assim, uma pressão física para agir. Quem é fechado tem uma maior capacidade de tolerância ao estresse, tolera mais o estresse. Para quem é aberto, não tem essa capacidade, tá? É uma capacidade menor de tolerar o estresse. Então, são pessoas, por exemplo, que se ficar vendo essas notícias ruins, todo mundo é ruim, né? Mas essas pessoas se consomem demais por dentro, tá? E qual que é a questão aqui, quem tem o raiz aberto? É sempre uma pressão profunda para se livrar do estresse, do que pressiona. E quanto mais quer se livrar, vem um estresse maior, a vida aperta mais, tá? Então, o ensino aqui para quem é aberto é realmente entrar na presença no corpo para deixar passar essa pressão. É só assim que a pessoa começa a ter paz. A pergunta para quem é aberto é: estou com pressa de terminar algo? Então posso ficar livre da pressão? Tá? Então eu joguei no grupo essas perguntinhas dos 9 centros, tá? Então você já sabe se você é fechado, tem uma consistência maior, né? E se você é aberto, você absorve ou de outras pessoas, ou como se fossem planetas, tá? Dos neutrinos, que a gente vai falar melhor, dos trânsitos aí, tá bom? O que mais que eu posso falar? E aí é importante em equipes, na sua família, etc. Por exemplo, na equipe aqui tem pessoas que são abertas aqui, cabeça aberta. É importante, eu sou fechado a minha cabeça. É importante as pessoas estarem ao meu lado. Por quê? Porque elas vão ter uma consistência maior nas informações. Aliás, se ela estiver ao lado de pessoas super confusas, elas também vão ficar 10 vezes mais confusas, né? Então, ao lado de quem a gente anda, a gente já sabe que é muito importante, mas aí a gente vai trocando essas informações, tá? E é importante, eu que tenho o Centro G aberto, se eu quiser fazer um projeto, algo sozinho, não tem como dar certo, porque eu não tenho senso de direção, etc. Então, quando eu estou ao lado de pessoas que têm o centro fechado, da minha equipe de trabalho, da minha família, seja lá o que for, aí eu vou ter mais consistência nesse centro de direção, tá? Então, a gente sempre está retroalimentando um outro. Quando eu vou para um restaurante, num café, estou no shopping, seja lá onde eu estiver, eu sempre vou trocar informações através dos meus centros e através de outras coisas que a gente já vai falar, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Alguma dúvida? Tudo bem? Estou falando bastante, né? Estou até um pouco rápido aqui, mas... Tá? Qual que é a ideia aqui? Então, eu vou passar um prompt para vocês, e aí vocês jogam lá. Aí vocês vão preencher, porque assim, se vocês jogarem só o desenho de vocês, a IA às vezes vai ler errado. Então, vocês escrevem qual que é o seu tipo, autoridade, estratégia, qual que é o seu... a roupa, o perfil, 1/3, 2/4, tal, tá tudo escrito lá, tá? Aí vocês vão jogar quais são os centros abertos, aí ele vai dar informação mais superficial, curtinha, de tudo, que tem várias perguntas. Aí depois vocês começam a destrinchar, olha, qual a importância dos centros abertos no desenho humano? Ele vai falar. E aí você pergunta, olha, o meu desenho, o meu aberto é esse 1, 2 e 3.
que é melhor para a minha vida? Me dê dicas, como eu posso fazer no meu dia a dia. Aí você vai conversando que ele vai dar dicas preciosas. O que você fazer no seu dia a dia para esses 3 centros abertos. E aí depois você pode ir cruzando. Ó, meu filho tem centro fechado, não sei o quê. O que eu faço? Como que eu abordo para educar ele? Não sei o quê. Aí vai destrinchando, tá bom? E aí vocês vão fazendo essas perguntas para os outros lá. Ó, o meu perfil é 2 quartos. O que é perfil para o desenho humano? Ele vai falar. Ah, é como se fosse para eu cumprir meu propósito, é como se fosse uma roupa que eu visto. Ah, então, por exemplo, meu perfil é 1/5 ou 1/3. Aí eu quero ser expansivo na vida. Não, mas é um é aquele mais tímido, assim, entendeu? Não é contra a sua natureza querer ficar fazendo curso de artista para falar com todo mundo. Não é a sua natureza. Então, como você se apropriar mais da sua natureza e usar ela para o seu propósito, tá? Isso não é determinismo, sabe? Vocês vão ver que no dia a dia, vocês vão ver que é a natureza de vocês. E aí vocês vão colocando em prática. Vocês vão ver que a vida... Então, por exemplo, para o desenho humano, a gente vive uma vida até hoje mais com base no nosso não ser do que no nosso ser. O que é o não ser? São os condicionamentos. São os centros e os canais abertos. Que eu já vou explicar essa questão dos canais. Então, por exemplo, vamos supor que a minha cabeça é aberta, meu centro G é aberto e o meu ego aqui é aberto. 3. Desde criança, eu vivo confuso, pensando 1 milhão de coisas, preocupado com as perguntas dos outros, com as dúvidas, sabe? Sem o que pensar. Vivo desde criança, não, quem sou eu? Para onde que eu vou? É aberto. Então, essas perguntas, eu vivo querendo provar o meu valor, porque o meu ego é aberto, eu fico querendo provar algo para mim mesmo. Olha, eu só estou fazendo esse projeto, isso, para mim mesmo ou para alguém, sabe? Com base nos centros abertos. E a ideia é o quê? Eu saber desses centros abertos, dizer se sim, faz os exercícios sistêmicos, etc., porque isso tem sentido, está apontando para algo, mas eu me apropriar dos meus fechados e saber que a vida vai me condicionar nesses abertos, né? E eu ganhar consciência para saber aonde que eu estou entrando, aonde que eu estou dançando, etc. Tá? Tudo bem? Oi. Sim, sim, sim. É, eu já vou explicar, a terceira e última parte agora, sobre canais, portas, etc, tá? Isso que a Dani falou. Mas para ficar mais fácil, para quem não conhece muito, vê se está pintadinho ou não. Se está pintadinho, é um centro fechado, preenchido. Se está em branco, é um centro aberto, tá? Isso aí vocês conseguiram? Ok? Então, se está em branco... Ah, tá. Hum. Então, se não tiver dessa forma, procura algum lugar que esteja, porque é mais fácil de encontrar isso. Tá? Porque esse negócio de porta é mais complicado, tá? Quer perguntar, Ana? Cláudia? É que aqui, por exemplo, o meu, ele tem assim, esse da pintadinho, exatamente o que a Dani falou. Tem uns que estão pintados, tem um que não tem pintado número nenhum. Nada. E aí tem algumas linhas que vão para ele de outros que tem alguns pintados, que algumas estão e outras não. Então eu entendo assim, o que nenhum número está pintado, dali não sai nenhuma porta, não tem uma aberta. Tem outras indo para ela que vem de outra, mais ou menos isso. Mas daquela ali ela não sai, é isso? Você fez faz o seguinte, manda no grupo o seu desenho, tá? Que eu vou dar uma olhada agora, eu já explico. Tá bom?
Tá bom, É a primeira coisa. E a segunda você fez naquele site que eu te falei? Foi naquele que você mandou. Então, não, lá tá pintadinho. Tá pintadinho de marronzinho, alguma coisa, tá? Então marrom e preto, mas tem algumas linhas que não são... mas não, essas linhas, por enquanto, vai complicar. A linha vai complicar. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, tá vendo que tem um amarelinho aqui? Tá pintado, ó. Verde aqui, ó, marrom. Esse aqui tá aberto. Por quê? Porque tá branco, tá vendo? Tá, entendi. Esse aqui tá branco, ó, não tem pintado de cor nenhuma. Então, nesse desenho, esses dois são abertos. O plexo solar aqui e o do ego aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Ó, esse outro desenho, só o plexo solar aberto, tá vendo? Tá? Tá, então, só para você saber, você mandou lá no grupo? Tô mandando aqui, peraí, tô só procurando. Tá, manda lá que eu já vejo também. Ó, esse aqui todos estão pintadinhos, tá vendo? Então, todos fechados, só para explicar. Acho que tá fechado do polo, né? Acho que por isso que não tá indo. Ah, é? Grupo. Então, depois eu vejo, então, e mando um áudio, tá? Eu mando depois, eu mando no seu particular depois. Manda no meu particular. Deixa eu ver aqui. Ué? Nesse que tá o link? Manda no meu particular, Ana, é mais fácil. Tá, vou mandar no particular, melhor. Tá. Tudo bem, Dani, pessoal? nesse polo novo... Oi, desculpa. Nesse grupo novo que você abriu, a gente não consegue falar, só por emoji. Tá fechado, só administrador. Só administrador que coloca e conversa, tá? Então, eu vou explicar... Espera aí, deixa eu ver o que a Ana mandou aqui. Ó, então, Ana, o seu aberto é o Ana Cláudia, né? É o primeiro lá em cima, que é a cabeça. A cabeça, O seu aberto é o centro G. Tá? O seu aberto é o do ego. E o seu aberto é o plexo solar. Tá? Estão em branco. Os outros estão pintados de marronzinho. É isso. Tá? Tá. E eu já vou explicar. É bom que você mandou isso aí, porque eu vou explicar uma coisa aqui. Porque tem aberto e tem completamente aberto. Aí eu já vou explicar para vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar só o terceiro etapa aqui, para a gente saber do desenho aqui. Espera aí. Então, tá, tem os 900. É muita informação, tá? Dá para ficar anos aí de formação com isso aqui, tá? O que acontece? Aqui. Aqui, ó, é o desenho humano, tá? Então, eu expliquei para você o tipo, a estratégia, a autoridade interna. 2, os 9 centros, se é aberto ou fechado. E agora o 3, eu vou explicar as informações finais básicas aí, que são as portas e os canais. O que acontece? Esse consciente aqui, ó, são 13... É um negócio meio complexo aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É uma mandala aqui, ó, que ele mistura um monte de coisa, é bem interessante. Isso aqui é do I Ching, isso aqui é da astrologia, aí tem a da Cabala, dos centros aqui, que eu falei, aí tem os chakras indianos, aí ele vai misturando, tá? Então, o que acontece aqui? Depois eu vou mandar essa apresentação em PDF também lá no grupo, tá? O que acontece aqui, ó? Peraí, aqui. Quando eu nasço, ativa essas 13 portas aqui, tá vendo? É o meu consciente. São coisas que eu até tenho ideia de mim, como eu sou. Mas, 81 dias antes de eu nascer, mais ou menos 3 meses, é como se baixasse um download do meu inconsciente. É uma parte nossa que também está no modo automático ali, equilibrando e fazendo coisas, mas a gente não tem nem noção. E é o quê? É o que está em vermelho. Tá? Então, a depender aí do site que vocês fizeram, se foi no nosso lá, o consciente vai estar pretinho.
E o inconsciente vai estar bege, tá? Tá bom? Então, as portas mais importantes que tem nesse desenho é o Sol aqui, ó, 42.5 e o 60. Aí, se cada número desse aqui, ó, é uma porta, tá vendo? E significa algo. E a porta mais importante aqui, para essa pessoa, é o 42. Então, depois você joga na inteligência artificial. O que significa a porta 42? Está aqui, ó. A 42. Ela está em algum lugar aqui. Deixa eu ver onde ela está. Aqui, ó. No sacral aqui, ó. Essa 42. É muito importante essa porta para essa pessoa. E o 60 também é muito importante para essa pessoa. Tá? Tá aqui, ó. 60 no raiz. Tá vendo? E aí vocês jogam lá na inteligência artificial. O que é a porta 42? Aí a porta 42 tem o hexagrama, aí tem o linha 1, linha 2, aí vocês jogam lá, o que é a 42, linha 5? 42.5 aqui. Aí, vai destrinchando, filtrando mais, tá bom? Se vocês quiserem ir nessa profundidade maior, tá? Então tem 26 portas aqui, ó. 13 aqui conscientes e 13 inconscientes. E o que acontece aqui? Quando uma porta liga na outra, ela forma um canal preenchido. Então, olha essa porta aqui, ó, da cabeça para o ágina. O 61 aqui liga no 24. O que isso significa? Que criou uma ponte, um canal preenchido. Então, eu, Fábio, venho doar, vamos supor que esse seja o meu desenho. E eu tenho, sei lá, algo... eu tenho aqui, ó, o centro G fechado, ou seja, eu sou muito importante para as pessoas que têm o centro G aberto. Por quê? Porque elas vão ter mais de uma direção, um senso de direção, de amor, né, etc. Tá? Identidade. Mas eu não venho só doar os meus centros fechados, preenchidos, eu venho doar também as minhas portas. Ou seja, esse 6124 é um dom que eu levo para o mundo. E aí, cada porta dessa vai significar algo, que é algo que vocês levam para o mundo. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, a pessoa leva para o mundo, ou seja, quem está ao redor dela potencializa não só os centros fechados, mas também esses canais preenchidos, tá? Então, nesse site que eu dei, vocês vão ver lá embaixo os canais. E aí vocês vão ter os canais. Aí vocês jogam na inteligência artificial. O que significa tal? Eu só vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui desse aqui, ó. Eu vou dar exemplo aqui, ó. O que é essa porta 6124? É chamado... Porta não, perdão. O que é esse canal preenchido aqui, ó? 6124. É o canal do mistério. O que significa isso? É uma força, uma pressão, umas dúvidas que vem na pessoa. Para quê? Para ela... fazer um download do incognoscível, dos mistérios da vida, do oculto, das coisas que não podem ser explicadas. Então, essa é uma pessoa que o que acontece? Eu sou assim, eu tenho esse canal aqui, tá? Por isso que eu estou explicando, inclusive. Me é familiar. O que acontece comigo? Eu não tenho um pensamento meio lógico para o passado ou para o futuro. Vem informações, imagens, assim, ó, de repente, numa hora vem um download, assim, é um sartório, uma iluminação, ou seja, puf, nossa, é isso. Então, não é uma explicação muito lógica, assim, sabe? O que acontece? Quando a gente está no nosso grupo reunido, vocês também vão ter esses insights, porque vocês vão potencializar, isso que eu vim doar para o mundo, que é esse canal do mistério que eu tenho, tá? Então, quando eu estou com a minha família aqui, vamos supor que meu filho, minha filha, isso é verdade, meu filho e minha filha, eles são abertos. Toda hora pensando um monte de coisa que não tem nada a ver com eles, potencializando. Quando eles estão perto de mim, a minha cabeça é fechada, então eles vão ter mais um senso de informações, tá? E 2, eles vão ter insights mais profundos, porque eles vão potencializar isso de mim. Tudo bem? Pegaram isso? Qual que é o objetivo aqui? Você jogar na inteligência artificial
Qual a importância dos canais preenchidos no desenho humano? 2. O que significa o canal 6124? Como que eu posso ajudar as pessoas com esse canal? Como eu posso ser ajudado, lidar melhor com esse canal? Eu que tenho isso, tá? E a inteligência até vai conhecendo vocês melhor no desenho humano, tá bom? E aí vocês jogam, depois, um por um aí, o canal de vocês, que é algo que vocês vão doar. E aí, se tiver interesse, depois joga da família aí, que quando vocês estão perto do filho, do marido, da esposa, etc., vocês também absorvem. Ou seja, a todo momento a gente está compartilhando informações, sem saber. Quando eu estou no shopping, no café, no trabalho, a todo momento, tá bom? Já eu passo a palavra aí. Só finalizar isso aqui. Então, é importante... Então, cada número desse aqui significa algo. É uma porta, tá? Então, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, o 13 aqui, ó, tá? É uma porta. O 23 aqui é uma porta. Se eu não me engano, chama porta dormente. Tá bom? Deixa eu pegar. Cadê as portas aqui? Ou porta pendente, porta dormente, aí são detalhes, tá? Mas são portas. Por que é uma porta dormente ou pendente? Porque ela está esperando ser completada, ela não está cheia, tá? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, ó, tem o 13 aqui, ó. Sem esse 45 aqui, sem o 33, perdão, que é o que completa, a pessoa não tem essa capacidade aqui. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que não existe essa porta aqui, ó, 1156, ou seja, a garganta... Deixa eu ver se tem algum desenho assim. Eu não tenho muitos desenhos aqui. Aqui, ó, esse desenho aqui, ó, tá? Tá vendo aqui que a pessoa tem esse 56, só tem um inconsciente, metade do caminho. É uma porta dormente, pendente. O que acontece? Essa pessoa tem uma dificuldade maior de materializar as coisas, de falar, pode ser, sabe, da comunicação. Então, ou ela precisa de uma pessoa ao lado dela, então, de repente, eu tenho a outra metade aqui, ó, essa outra metade. Quando eu e ela estamos juntos, nós dois juntos vamos ter uma capacidade maior de dar uma live, de tocar um projeto, materializar e etc. Tá? Se eu vou para casa e a pessoa vai para casa, acabou. Ou seja, a gente precisa das outras pessoas para se completar também, nessas questões, tá? E como que a gente se completa? Ou através de outras pessoas, de grupos, ou através de trânsito de neutrinos. O que é isso? Neutrinos é a menor partícula que existe, e ela vai viajando o espaço, chega no planeta, ultrapassa a parede, e aí ela entra no nosso corpo. Então, é como se fosse um trânsito astrológico dos planetas, só que não é astrológico, é de neutrinos. E tem sites que falam qual que é o neutrino dessa semana. Eu não lembro, são 5, 7 dias cada trânsito, tá? E aí, por exemplo, vamos supor que essa semana tenha essa metadinha aqui que falta. Nossa, essa semana eu vou estar bam de comunicar, tal. Já a semana seguinte, eu caio que nem um pau. Não consigo mais me comunicar e nem materializar as coisas. Isso mostra o quanto a gente é frágil, que a gente precisa de algo, do maior ou de outras pessoas, né? Tá? Então a gente vai se completando nessas questões, tá bom? Então o mais importante é isso, depois vocês pesquisem as suas portas, os seus canais definidos, né? Cadê o canal aqui? Esse aqui, ó. Tudo que é definido, ó, esse um é definido, esse aqui outro é definido, ó, esse aqui, ó, do 20 ao 34 é outro, esse aqui é outro que significa algo, tá? E aí depois a gente troca o que a gente é definido, os desenhos de cada um, e pra gente se conhecer enquanto grupo, né, para ver o que a gente potencializa um do outro, tá bom? Então é isso. Alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, abrir o microfone, começando com a Zilda aí, tá? Pode falar, Zilda. Não, acredito que a Daniele já respondeu, que seria o vermelho, o inconsciente, né? E o preto, o consciente, é isso? Sim. Essa era a minha dúvida. Mas é também estudo mais aprofundado, né? Porque o importante é que você tenha ali uma energia, uma informação, tá? Se for consciente ou não.
E às vezes é misturado os dois, né? Então aí é estudos mais aprofundados, assim, tá? Ok, Deixa eu só ver aqui se falta alguma coisa aqui a gente falar. Eu acho que é basicamente isso, viu? Pra gente... porque é isso, como eu disse, é muita coisa, assim, né? Estudos profundos, assim. Então, aí depois vocês podem jogar o perfil, eu falei o que é perfil para o desenho humano, o que é o perfil de vocês, como que eu lido nisso no dia a dia, me dedico a estratégia, meditações, rituais, sabe? Porque no meu dia a dia eu posso evoluir, me informar e tal, certo? Aí vocês colocam ali, no desenho que vocês fizeram, lá no cantinho, tem a digestão e tem o ambiente, né? O ambiente é um ambiente melhor, é um ambiente onde eu vou mais florescer, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um ambiente de montanha, tá? Não é que eu tenho que morar numa montanha, tá escrito lá o que é. Para mim, para o meu ser, é melhor estar em lugares que eu vou ter mais uma noção do horizonte. Então, eu morar num prédio, numa casa que tem uma sacada, é melhor para o meu ser. Eu tenho uma amiga que é de montanha e ela mora lá no subsolo. Ela ela não sabe por que ela está sendo apertada pela vida. Tem 1000 questões, mas uma das questões é que o ambiente para ela não é legal ali. Tá? E ela mudou e depois ela melhorou. Né? Ela sentiu mais abertura. Tá? E aí depois a questão da digestão. Como que é a digestão e etc. Tá? Que vocês vão colocar lá. Acho que é isso, viu? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Quer perguntar de novo, Zilda? Sim, ainda sobre os canais, no meu ele tem embaixo os canais, né, que você falou, os canais. Então, quando eu for fazer essa pesquisa na inteligência artificial, vou colocar esses 2 canais, porque ele já vem, por exemplo, um e outro, sempre, um canal, por exemplo, 4323. Então, esse canal, pelo que você explicou, são os pontos que já estão conectados, é isso? Isso é um dom que você tem, uma natureza, algo que você vem doar para o mundo. Tá? Okay. Então, essa sua qualidade, que eu não sei qual que é 43, né? Depois, essa sua qualidade, quando eu estou perto de você, eu começo a ter também, entendeu? Uhum. Então... Dons que compartilhamos, então, com quem está perto da gente. A todo momento. Então, às vezes, por exemplo, eu preciso de uma inspiração. Ao invés de eu ficar aqui sozinho, aqui, no meu escritório, na minha casa, é interessante ir num café, por exemplo. E no café, dependendo do centro que eu tenho, eu vou começar a potencializar quem está no meu entorno ali, sabe? E ali eu vou ter mais inspiração, por exemplo, né? Porque eu vou estar compartilhando muito mais informações, tá? Ou na natureza, que eu estou compartilhando da natureza, e tem outras coisas. Ok, obrigada. E última coisa aqui que é importante, cruz de encarnação, que é o nosso propósito. Então, naquela mandala lá gigante, ela faz um X, né? Deixa eu compartilhar, que é o nosso propósito. Para o desenho humano, sei lá, tem mais de 800. Você vai descobrir qual que é o seu. E na inteligência artificial, às vezes ela alucina, né? Começa a falar coisas que não são verdade. Então, se você tiver dúvida, tem outro artigo de inteligência também, tá? E aí é óbvio, né? Para quem quiser fazer um desenho com um profissional, etc. Mas vai pesquisando que hoje em dia dá para a gente... Mas pode fazer um desenho, claro, né? Tá? Então deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. É algo muito importante que atravessa o nosso centro G aqui. As portas mais importantes para essa pessoa é aqui, ó. O Sol e a Terra, ou seja, o 60 e o 56 já tem aqui, ó, os opostos, tá vendo? Que é do... E esse outro Sol aqui e essa outra Terra aqui, tá vendo? Forma um X. Esse X atravessa esse centro G. Quem sou eu, né? Identidade, amor e direção. E isso faz com que a gente tenha um propósito único aqui na vida. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar lá na inteligência artificial o que é cruz de encarnação para o desenho humano.
Aí vocês vão falar, ó, minha cruz de encarnação é ângulo direito, não sei o que, entre parênteses, 62, tá? Ó, entre parênteses 60/56, tá? Vai estar escrito lá, vocês botam certinho. E aí ele vai falar qual que é o seu propósito. E aí você vê se faz sentido, se quiser jogar em outra inteligência, que é bem legal isso aqui, tá? E aí é uma informação, né? Importante, ao lado de tanto... Isso é um mapa, né? Deixa eu parar aqui. Para de compartilhar. Isso aqui é um mapa, né? Um mapa que, como outros mapas que existem, nos traça uma rota, né? E é muito mais fácil eu chegar até Brasília se eu tiver com um mapa na mão do que tiver sem mapa, né? Enfim. Tudo bem? Uau! Uhum. Maravilhoso. Muito legal. Com o que você falou, já dá para a gente ter uma ideia de entender até a pesquisa, né? Isso, é. E vai se aprofundando, é igual estudar o mapa astral. Faz 5 anos que eu estudo o meu, e ainda, toda vez que eu pego, eu vejo coisa nova. Né? É. Isso aqui eu achei interessante, que ele está linkado com o mapa astral, com o mapa astrológico. Acho que foi muito legal isso. Já me chamou a atenção. Sim. Bacana. Gratidão, Fábio, por ter trazido isso, viu? E aí está um pouco tarde, né? Porque o que a gente poderia fazer, ou vocês podem fazer sozinho em casa, etc. Os movimentos essenciais, eles... depois eu falo. Fala, Ana Cláudia. Não, eu queria só complementar uma coisinha que quando a Paula falou, né, a Paulinha falou, e eu acho que a gente é tudo isso junto. Eu gosto muito de enneagrama também, e o meu signo, tanto o solar quanto a lua, que eu também tenho meu mapa astral, o meu ticudo, que eu já fui na outra e o que eu tô agora. Então, eu acho que tudo isso interfere, não é só o desenho, que eu ouço certas coisas aí do desenho, eu falo, tá vendo, tem a ver com aquilo do mapa, olha, tem a ver com aquilo do enneagrama, olha, tem a ver com o meu signo, então é uma coisa muito interessante, porque a gente é tudo isso junto, misturado, e aí tem alguns exercícios que eu faço da Sertinoê, alguns exercícios que eu faço do católico, então a gente vai vendo que você consegue, misturando tudo, você consegue entender melhor e melhorar naquilo que você talvez não seja tão bom, né, ou que aquele canal não está tão aberto, e eu acho que é muito interessante. Eu gosto sempre de saber coisas novas, como esse do desenho eu não conhecia, eu fiquei conhecendo com vocês aí, né, e ele veio agregar outras coisas que eu já faço. Eu gostei muito, vou me aprofundar, porque eu gostei muito, interessantíssimo. Então, e com a IA, outro dia eu fiz isso de conjugar tudo isso. Eu peguei ali o meu Ticum, o mapa numerológico, a astrologia kármica, o desenho humano, aí peguei outras coisas também. Eu falei, agora junta tudo e me fala sobre isso. Aí ele vai falando, vai traçando várias, é bem interessante mesmo. E eu ia falar assim, né, os movimentos essenciais, tem um módulo que ele vai trabalhando outros saberes de forma sistêmica, mais ou menos isso, né? Então ele pega vários outros saberes lá, de password, de... me fugiu aqui um monte de... Enfim, análise transacional, um monte de saber, etc. E um dos saberes que ele pega também é o desenho humano. Então, o que a gente faz lá? A gente faz exercícios sistêmicos com os desenhos. Então, para integrar os meus centros abertos com os fechados, a minha autoridade interna, com o meu tipo, sabe? Então, depois, na casa de vocês podem pegar papelzinho. E aí vocês colocam, por exemplo, esse aqui é os meus centros fechados e esses meus centros abertos. Embaralha os papeizinhos e aí, primeiro faz aí a meditação, entra no centro vazio por enquanto, tá. E aí você coloca um papel ali fechado e o outro oculto, os dois ocultos. E aí vai para onde seu corpo quer ir, meu corpo quis ir para esse. Aí vê para onde eu quero ir, quero sentir aqui,
as mãos fecharam, deu vontade de deitar, seja lá o que for. E aí depois vai no outro, faz essa pesquisa. E quando for suficiente, você abre os papéis. E aí você toma o seu lugar, e aí você faz as dinâmicas aí, as reconciliações, as frases de cura, o que você quiser, conforme que foi aparecendo e conforme vai aparecendo. Ou faz com 2 pessoas, né? Às vezes é bem melhor, assim, com 2, 3 pessoas, que cada um representa algo, né? Nossa, é muito lindo que vai integrando, assim, sabe, toda essa sabedoria, mas vai integrando através de movimentos, de exercícios do inconsciente, do corpo, né? É muito lindo também. Então, se der, a gente faz um dia aí, quando a gente tiver presencial, tá? Tá, e aí, assim, aí depois vocês dão uma estudada, tal, a gente joga o mapa de cada um lá no grupo, só para a gente se conhecer também, né? Quando eu estou perto da Ana Cláudia, né? O que eu potencializo? Então, a Dani, por exemplo, é manifestadora, né? É a única do grupo, né, Dani? E aí, por exemplo, eu já sei que é importante informar ela, informar. Ó, Dani, ó, eu fiz uma reunião lá, não sei o que, tá? Joguei lá, pronto, só acabou. Joguei no grupo, só isso. Sabe? Porque senão começa a dar ruído, né? Dá ruído. Então, a Rose é projetora. Então, se ela está organizando, ela é boa de organização, sabe? Eu não vou colocar ela para iniciar as coisas. Então, eu vou fazer convites. Ó, seria interessante, viu, Dani? A gente fazer isso aqui. Então, convidar a Dani, né, que é projetora. E aí ela decide conforme a autoridade dela, né? Para quem é dessa área do desenho, a comunicação é outra. Eu tive não foi professora, mas foi que leu uns mapas meus que eu peguei, né? E ela tinha quase um sócio. E aí estava tudo pronto para eles fazerem a reunião, ele ia pegar avião, não sei o que, sabe? Eu não lembro o que era, assim, mas aí ele acordou de manhã, falou, não é isso que eu quero. E era a autoridade dele, sabe? E ele comunicou para ela, falou, olha, eu amanheci e eu senti que não é para eu ir, eu senti no meu corpo. E ela falou, ok, porque ela sabe como ele funciona, né? E aí começou a respeitar, assim como na família e etc, né? Então, respeitar isso que eu falei das necessidades, né? De como da nossa natureza.